Conciliar a rotina acadêmica com as demandas do estágio é algo que te preocupa? A gente te entende. Neste vídeo, nós vamos compartilhar dicas para você organizar a sua rotina, priorizando o equilíbrio e a saúde mental, com base no relato de 2 estudantes da Universidade de Brasília e também na entrevista com a professora e diretora Larissa Polejac, que é especialista em saúde mental dos estudantes aqui da UNB. Eu sou Keon Ré, da Faculdade de Comunicação da UNB. O Brasil está no 2º lugar no ranking mundial com mais trabalhadores que tiveram a síndrome de burnout. E o que é esta síndrome? Nada mais é do que a síndrome do esgotamento profissional. Os sintomas são estes: o desgaste extremo, físico e mental, ocasionados em decorrência do estresse provocado no trabalho. Lidar com as demandas acadêmicas e de um estágio, sem a orientação necessária, pode ocasionar esta síndrome. E quanto a isso, como uma síndrome, né? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Primeira coisa que a gente tem que observar é a mudança no nosso próprio comportamento. Por isso é tão importante a gente se conhecer. Porque à medida que eu começo a ter uma mudança de comportamento, ou seja, eu dormia super bem, não estou dormindo mais tão bem, fico acordando de noite pensando nas coisas que eu tenho para fazer, né? Esse é um sinal importante. Eu comia de uma certa maneira, ou eu parei de comer, ou eu estou comendo mais, né? Que são sinais de ansiedade. Ou a questão da motivação que eu estava falando, puxa, aquilo fazia muito sentido para mim, agora não faz mais, eu não tenho mais prazer. Então esses são sinais muito importantes, né, de que algo não está indo bem. E se algo não está indo bem, a gente precisa procurar ajuda, né? Precisa alterar alguma coisa na nossa rotina também, para que a gente volte a sentir esse bem viver, né, esse bem-estar. E em relação a estudantes que tem essa dupla jornada, né? Eles estão fazendo estágio, estão fazendo, tem aquelas demandas acadêmicas, a pressão. Para conciliar isso, quais dicas que você dá? A primeira coisa é a gente entender que nós todos temos limites. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente quer tanto fazer as coisas, né? Que a gente esquece de focar no aqui e agora, naquilo que é importante aqui e agora. A gente está sempre lá na frente, pensando o que eu tenho que fazer depois. Isso aumenta a ansiedade. E aquilo que está lá na frente não está no nosso controle. O hoje está, né, no nosso controle. Então, uma coisa importante é a gente pensar como que eu posso organizar a minha jornada, né, de uma forma que eu lembre que eu preciso de tempo para descansar, por exemplo. O descanso, ele é fundamental para a nossa saúde, né? Colocar atividades que tragam algum prazer, né? Seja ler, seja fazer esporte, seja assistir uma série, isso precisa estar no dia como quase uma obrigação, né? E eu sei o tanto que é difícil a gente fazer isso, porque a nossa tendência, né, é entrar nessa jornada sem parar. E aí esse sem parar, ele é muito prejudicial, porque ele vai gerando esse cansaço, esse esgotamento, se a gente não consegue colocar isso aí em alguns momentos, né, de pausa para a gente respirar. Essa pressa, às vezes, que a gente tem para se formar, ela coloca uma pressão na gente mesmo, né? Que não deixa a gente aproveitar aquilo que a gente está vivendo agora. Então, assim, no aqui e agora, o que eu quero ter na minha vida, né? O que eu preciso? Bom, preciso fazer um estágio, então vamos lá montar uma grade horária que preserve esses momentos, né, de descanso, que preserve esses momentos de lazer, porque isso é muito importante para a gente conseguir chegar a muito tempo. É que nem, vamos imaginar uma corrida, né, que você tem uma maratona para fazer. Se você der todo o seu gás nos primeiros 100 metros, né, você não vai conseguir chegar no fim. A gente precisa olhar para os nossos limites e cada um vai ter seu limite. Então também não adianta a gente ficar se comparando um com o outro, mas tal pessoa faz isso, tal pessoa faz aquilo, eu tenho que fazer também. Não, porque cada um tem um contexto, cada um tem uma realidade. Então o mais importante é a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, olha para o nosso contexto e respeita o nosso contexto, a gente vai no nosso ritmo. E isso é respeitoso, né? Respeitoso com a gente, respeitoso com o outro. Concentrar-se no aqui e agora faz parte de uma técnica de concentração e meditação chamada atenção plena. Pierre Frederico, estudante de Física da Universidade de Brasília, relata o quanto manter o foco na ação realizada no momento é importante para a sua organização.
Para mim, os principais métodos de organização, os que funcionam para mim, é estudar quando eu tenho tempo livre. Porque estudar com muita coisa em cima não tem como. Você tem que focar no que você tá fazendo e o resto a gente deixa pra outra hora, porque a gente foca, tem que ter o foco na hora do estudo. Primeiramente, eu resolvo as coisas do trabalho. Quando estão todas resolvidas, aí eu vou lá pro meu estudo, que assim eu vou estar focado 100% naquilo. Porque antigamente eu fazia muito isso, eu estudava enquanto trabalhava ao mesmo tempo e tudo ao mesmo tempo, exatamente na mesma hora. Isso não me dava um aproveitamento muito bom. Então a gente vai fazendo isso, a gente vai mudando algumas coisas que podem estar prejudicando meus métodos de estudo e prejudicando meu índice acadêmico de rendimento. Como a gente está vivendo no mundo tecnológico, a gente sempre coloca tudo eu pessoalmente coloco num aplicativo que tem uma planilha que você coloca, ó, dia de estudar, hora de estudar, trabalho, resolver coisas do trabalho. E geralmente colocar um alarmezinho, que é sempre bom colocar um alarmezinho, que às vezes tá tão intertido aquilo naquela coisa que você não percebe a hora passando. Então colocar tudo numa planilha, colocar um alarme, sempre vai te ajudar. Disciplina e foco, aliados a um método de organização com o qual você se identifica, é fundamental para a sua rotina e para conseguir aproveitar as oportunidades de estágio. Uma pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, realizada no primeiro trimestre de 2022, aponta o crescimento de 18,2% no número de vagas de estágio no Brasil em comparação com o mesmo período no ano anterior. A professora Larissa reforça a importância de saber analisar essas ofertas com cuidado. Eu acho assim, que é muito importante verificar que empresas que têm, né, um programa de qualidade de vida, que tem um RH mais fortalecido, que olhem de fato para a saúde do trabalhador, né, essas empresas elas têm esses programas que vão oferecer ações, né, de promoção de saúde internas e tal. Mas olhando para dentro da instituição, acho que a primeira coisa importante é ter um bom vínculo com o seu professor. Né, o seu professor ser de fato uma referência, um orientador, porque ele também vai te ajudar a pensar nessas questões do estágio e manejar aquilo que é difícil. Então, assim, é muito importante a gente entender que o estágio, ele ainda faz parte da formação e ele é um processo importante do desenvolvimento do seu papel profissional. Ele não está pronto ainda. Então, todo o papel que a gente está desenvolvendo, ele precisa de um contexto seguro para a gente conseguir desenvolver bem esse papel. E esse contexto seguro se dá pela orientação, pelo vínculo, por você se sentir acompanhado, porque é natural ficar inseguro, é natural não saber o que fazer. Atentar-se à carga horária e ao salário de uma vaga de estágio é importante para não acabar se sobrecarregando e sendo desvalorizado em um trabalho. Conversar com estudantes mais experientes é uma boa forma de receber alertas e conselhos, como é o caso de Leonardo Gomes, estudante de jornalismo da UNB, que já passou por diversos estágios e recomenda buscar diferentes experiências. Eu atrasei minha graduação porque eu não tinha pegado nenhum estágio de redação até eu me formar, né? Então, trabalhar com jornalismo tradicional, que a gente fala, né? Mas eu trabalhei em assessoria, eu trabalhei em um órgão do governo, eu trabalhei... E agora, hoje em dia, eu trabalho na redação, né? Então, eu acho muito importante, eu acho fundamental para a galera conseguir entender qual caminho eles querem seguir. Eu sei que, trabalhando em redação, eu vi que esse é um caminho que eu gosto mais do que os outros. Então, eu acho que é muito importante todo mundo tentar trabalhar em várias áreas diferentes. É claro que dá para você encontrar a sua área favorita logo de primeira, mas é sempre bom ter experiências em diferentes campos. Mas, para mim, eu sempre achei muito importante eu priorizar o meu tempo de lazer. Eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto muito de fazer esporte, eu gosto muito de ver série, ver filme. Então eu sempre priorizei esses momentos. Eu sei que pode não ser bom para o trabalho, pode ser que eu tenha perdido algumas oportunidades no meio do caminho, pode. Mas eu sei que minha saúde mental também ficou muito melhor. Eu fiquei doente, eu tive câncer, né, no meio desse período. Acho que, é muito importante a gente priorizar a gente. Cada vez mais, quando eu fiquei doente, eu percebi muito isso, porque foi um tempo que eu também consegui dar uma parada, sabe? Forçada, mas eu consegui dar uma parada e ficar mais de boas. Ver os amigos, ter esses momentos de lazer, se divertir, sei lá, velho, qualquer coisa. Vai comer, vai ver um filme, sei lá, vai nadar, vai ficar com seu cachorro 15 minutos. Todas essas pausinhas que a gente faz durante o dia são fundamentais pra gente não ficar maluco da cabeça, sabe? E tem uma frase que eu gosto muito, deixa eu ver se eu vou lembrar. Eu não quero viver pra trabalhar, sabe? Eu quero trabalhar pra eu poder viver.
É muito importante que a universidade tenha uma rede de suporte para auxiliar os estudantes, tanto psicologicamente quanto em suas demandas acadêmicas e profissionais. Quanto a isso, a Universidade de Brasília possui algumas coordenações dedicadas a esse apoio. A UNB oferece várias ações voltadas para os estudantes. A da Azul mesmo tem 4 coordenações, né, que oferecem ações para os estudantes, e uma delas é a Coeduca, que é a coordenação de articulação da comunidade educativa, que são psicólogas escolares e pedagogas, que podem auxiliar, inclusive nessa organização no planejamento do tempo, no como que você monta até a sua grade, né, no semestre, nas dificuldades que porventura encontre com a unidade acadêmica para fazer alguma mediação, que às vezes é difícil, né, a gente conversar com o coordenador. A COAP, né, a nossa coordenação de atenção psicossocial, oferece atendimento psicológico para a comunidade. Por e-mail você acessa solicitando esse atendimento. E tem a CORREDES, que é a coordenação de articulação de redes para a prevenção e promoção da saúde. E a CORREDES oferece várias ações de promoção e de fortalecimento desse cuidado. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, a gente tem aqui no campus da Silos, outros campos também, a terapia comunitária integrativa, que é uma parceria com a Secretaria de Saúde, muito importante, e a gente conseguiu, inclusive, transformar em disciplina, para que aquele momento de autocuidado, né, você receba os créditos, porque às vezes os estudantes ficam preocupados, né, com a carga, como que eu vou parar para me cuidar, se eu tenho que fazer tal disciplina. Então essa foi uma estratégia que a gente encontrou, né, junto com o DEG, para que tenha um espaço de cuidado, né? E a última coordenação é a COABS, que é a Coordenação de Atenção e Vigilância em Saúde, que monitora, né, toda a questão de saúde, monitora a Covid, monitora a dengue aqui na comunidade, e que faz várias ações também de orientação em saúde. Então tudo isso está disponível, né? E pode ser acessado pelo nosso site, né, dazul.nb.br, tem mais informações lá. E também o Instagram, o @dazul_UNB, que também está sempre postando as ações. E sobre as pessoas que não estão conseguindo fazer estágio porque precisam trabalhar? Aquelas pessoas que trabalham não é estágio, mas que trabalham. Você tem alguma sugestão, algum conselho para que ela possa conseguir estagiar? Então, esse é um dos desafios que a gente tem, né, do mundo atual. Muitos estudantes precisam trabalhar, muitos são arrimos de família, e aí isso acaba atrasando o curso. Eu acho que o importante é entender essa lógica da maratona, né? Às vezes a gente não consegue fazer neste momento, mas daqui a um pouco a gente organiza a vida e vai conseguir fazer. É muito importante ter esse canal aberto de comunicação com os seus professores, com a coordenação, com a gente, né, se quiser, para ajudar a pensar num planejamento, né, desse curso. O que eu consigo fazer, em que momento, o que pode, né, me ajudar a fazer o estágio agora, que condições que eu posso criar. Então tudo isso é possível, né, de ser conversado, planejado, e o mais importante é não desistir. Porque muitas vezes as dificuldades se impõem, a gente acha que não vai dar conta, mas é muito importante vocês entenderem, né, que vocês não estão sozinhos, né? A gente está junto aqui para ajudar a passar por essas dificuldades e para ficar muito feliz com todo mundo aí com seu diploma na mão. Você sabia que o campus multiplataforma atua em diversas redes sociais? Por exemplo, no Twitter, nós indicamos alguns sites e aplicativos que podem te auxiliar na organização da sua rotina. Vá lá conferir e aproveita para nos acompanhar nas diversas plataformas.